The book is on the table. Alô, amigos dos canais ESPN, um grande abraço. Estamos chegando com mais uma edição do The Books on the Table. O nosso estúdio principal está em obras. Nós estamos aqui num cenário provisório, mas até bonito. Tem um vídeo aqui atrás de mim, Paulo Antunes e André Kfouri por aqui. Legal, gostei. Dentro de 1 ou 2 semanas você vai tomar contato com um cenário totalmente diferente. O The Books on the Table mudando de cara, mas nós vamos continuar por aqui. E nesse fim de semana tem o fim de semana das estrelas da NBA direto de Orlando e você vai concorrer a prêmios. Paulo Antunes tem aqui uma camisa oficial da Conferência Leste, do Derrick Rose, MVP da última temporada. E o André Kfouri tem uma camisa da Conferência Oeste em mãos. Olha aí. De Kobe Bryant. Olha que legal. Muito legal, né? Pode mostrar uma coisa rapidinho? Pode. Atrás, na frente não tem nenhuma identificação no time do jogador, mas atrás tem aqui, ó, o distintivo. Lakers. E tem o Bulls ali, né? Chicago Bulls aqui, ó. Olha que bonitinho. É legal. Ó, Lakers e Bulls na camisa que tá com o Paulo. Aí, ó. Aí. Muito legal. Só pra dificultar a vida do pessoal aí, com o estúdio novo, os cortes e tudo. A gente não combinou isso aqui, tá fazendo pra gente, sai cortando na hora. Bom, você tem que seguir o perfil dos canais ESPN no Twitter, o @ESPN agora, pra concorrer a essas camisas no domingo, durante a transmissão do All-Star Game, você vai saber como concorrer, tá? O final de semana das estrelas é o principal assunto do The Books on the Table, mas tem outras coisas da NBA, tem NFL, tem Major League Baseball, tem muito mais pra você logo depois do intervalo. Não saia daí. The book is on the table. Marilson, onde é que você pensa que vai? Um jogo, Lucila, é a final. Nem pensar. Você vai comigo no aniversário da mamãe. Tem 2 coisas que o pessoal do interior entende bem: cerveja e que dia de jogo é sagrado. Conte Beer é feita com o que o interior tem de melhor. Conte Beer, a cerveja de quem conhece cerveja. Se for dirigir, não beba. Celular, tablet, é Galaxy Note. Quer uma carona? Pô, legal. Vamos lá. Carrão, hein? Espaçoso. Esse moleque é feio igual o pai. Completo, mas não deve andar nada. Nossa, como é que esses caras da Volkswagen pensam em tudo? Sabe que eu tava pensando nisso? Eu também. Eu também, manezão. Voyage, quem conhece, não quer outro sedã. The book is on the table. De volta com o The Books on the Table, lembrando a você que, para quem está assistindo a primeira edição do programa, daqui a pouquinho, 10 da noite, começa o fim de semana das estrelas da NBA direto de Orlando. Teremos o jogo das celebridades, 10 da noite, à meia-noite, o duelo de calouros contra segundo-anistas, em que um dos times será dirigido pelo Charles Barkley e o outro será dirigido pelo Shaquille O'Neal. O Jeremy Lin vai estar presente nessa. E no sábado nós teremos o concurso de 3 pontos, o desafio de habilidades também com o Jeremy Lin, o campeonato de enterradas e no domingo os melhores do leste contra os melhores do oeste, o All-Star Game, às 9 da noite. Atenção, e no sábado termina o horário de verão, de sábado para domingo você atrasa o seu relógio em 1 hora, no domingo 9 da noite com exclusividade ao vivo, o jogo das estrelas do melhor basquete do mundo. Falando em NBA, o Oklahoma City Thunder chega ao All-Star Break com a melhor campanha da Conferência Oeste, depois de vencer a equipe do Los Angeles Lakers, uma semana muito boa para a equipe do Oklahoma City Thunder. Aliás, no domingo passado, mais de 50 pontos do Durant, 40 pontos do Westbrook e um triplo-duplo do Ibaka, sendo que o terceiro item das estatísticas foram blocos, tocos. Que coisa. Não, impressionante, né? E teve uma vitória recente contra o Boston Celtics, né, em que o time anotou 119 pontos contra a terceira melhor defesa da liga, né? 72 no primeiro tempo. É, impressionante. Engraçado que no ano passado, né, mais ou menos na metade da temporada, o general manager do Oklahoma City Thunder falou assim: a gente tem que se fortalecer no garrafão. Então a equipe foi lá, contratou o Kendrick Perkins, falou assim: porque o Los Angeles Lakers é muito forte no garrafão, com o Lamar Odom, que foi embora, né? Paul Gasol e o Andrew Bynum. E a gente viu nessa partida o Oklahoma City Thunder vencendo a batalha dos rebotes em cima
do número 1 em rebotes, né, que é o Los Angeles Lakers, e também 9 tocos contra apenas 2 dos Lakers, né? E o Oklahoma City Thunder hoje número 1 na NBA em tocos. Então, um time que tem o Kevin Durant, tem a velocidade do Russell Westbrook, né? Mas você vai pro garrafão contra esse time, enfrenta lá o Perkins e o Ibaka, e você vai se dar mal. E é isso que tem feito a diferença para o Oklahoma City Thunder nessa temporada. Nenhum jogador da NBA tem uma partida de pelo menos 10 tocos nessa temporada. O Sérgio Ibaka sozinho tem 3. Pois é. Ele só não distribui mais blocos do que o Mauro César Pereira no Twitter. E o Flávio Gomes. E o Flávio Gomes também. O Ibaka é absoluto no basquete, na NBA. Grande mérito do Thunder nesse jogo contra o Lakers foi a marcação do Kobe Bryant. O time do Lakers não está num bom momento, tem a possibilidade de envolver o Paul Gasol em troca. O Kobe se posicionou, ele tem status no time para fazer isso, até entrar numa rota de colisão com os executivos. O pessoal do front office, né, os próprios gerentes dos Lakers responderam ao Kobe. Uma situação que não está muito boa, o time não produz o que deveria e o Kobe foi bem marcado. O aproveitamento dele ficou em torno de 30% nos arremessos de campo. Isso é muito ruim, perto do que ele costuma fazer e, é claro, ajudou ao Thunder a ganhar o jogo. E no lado da Conferência Leste, quem vai para o All-Star Break esfregando as mãos é o Miami Heat, com uma bela campanha, incluindo uma sequência de 8 vitórias consecutivas, todas por pelo menos 12 pontos. A última vítima foi exatamente o New York Knicks do Jeremy Lin, que cometeu 8 turnovers e fez só 8 pontos no jogo. O Thunder e o Miami Heat, melhor campanha da NBA, 27 vitórias, 7 derrotas. É um time tão atlético, né? A gente vê o Jeremy Lin, que é um jogador inteligente, né? 12 partidas, chegou agora, mas cometeu 8 turnovers e isso tem sido um problema aqui pro Jeremy Lin nessa temporada e nesses 12 jogos, né? Tem jogado muito bem, com 24 pontos por jogo, 9 assistências e tudo mais. Está surpreendendo a NBA, mas contra esse time extremamente atlético do Miami Heat, sofreu muito e o Heat venceu mais uma. Foi a primeira vez na temporada que o Dwayne Wade, o LeBron James e o Chris Bosh passaram dos 20 pontos na mesma partida. Isso aconteceu 21 vezes no ano passado e a equipe venceu 18 desses jogos. Esse encontro aí, as pessoas também precisam colocar em perspectiva. É o encontro de um time que é candidato ao título da NBA com um outro time que está fazendo um pouco de barulho na temporada e está nas manchetes por causa dessa história muito boa que é o Jeremy Lin. A gente vai falar mais sobre ele no programa, mas não é uma situação em que o Lin se transformou num dos principais nomes da NBA em produção, em desempenho, e automaticamente faz com que o New York Knicks possa vencer todos os times. Não, passou a ser um time melhor, tem condição de competir com quase todos, mas com o Miami, como a gente viu, não tem. O Boston Celtics, por outro lado, vai muito mal, chega ao All-Star Break com uma sequência de 5 derrotas consecutivas. Um time que está sofrendo muito com as contusões, e eu quero lembrar uma aqui, você falou agora há pouco do Kendrick Perkins lá em Oklahoma, a negociação envolvia o Jeff Green, só que o Jeff Green descobriu um problema de coração em dezembro, passou por uma cirurgia, não joga na temporada e a ausência dele é uma das mais sentidas aí pelo pessoal em Boston. Sem dúvida, né? Uma temporada que começou com uma baita nuvem negra em cima aí da cabeça do nosso querido Boston Celtics. A equipe ia contratar o David West para ajudar no garrafão, não conseguiu, ele decidiu ir para o Indiana Pacers. Aí o Jeff Green, que era para ser o 6º homem do time, teve um problema cardíaco, né? E não participa dessa temporada. E o Boston Celtics é um time que, como você disse, já sofreu com muitas contusões, vários jogadores já perderam tempo, né? O Garnett, o O'Neal, o Brandon Bass, que foi uma aquisição importante, está machucado, Chris Wilcox, outra aquisição que também está fora, o Rondo com uma suspensão de 2 jogos. O Garnett ficou fora de 2 jogos por problemas pessoais. Então é um time com muitos problemas, o pior time pegando rebotes na NBA. Assim é difícil ganhar. O André Fury falou a respeito do Jeremy Lin e tem uma entrevista legal que o Jeremy Lin deu essa semana para o Sport Center americano, falando um pouco mais sobre a sua vida e sobre esse momento em que ele saiu do nada, do ostracismo, para ser uma das principais estrelas da liga. Dizem que já em torno do Jeremy Lin, negócios de $1 bilhão, o homem vai virar até livro que vai ser lançado em maio. Vamos ver essa entrevista. Bem antes de se tornar a sensação de 23 anos conhecida como Linsanidade, Jeremy Lin era apenas um garoto da Califórnia que adorava basquete. Talentoso, ele se tornou rapidamente a estrela de seu time da escola em Palo Alto,
mas admite que foi uma época perigosa, em que tinha confiança até demais. I was just really arrogant. I didn't listen to anybody because growing up I was always one of the better players. When I broke my ankle, it caused me to realize this thing could be over at any minute, and if I don't change my attitude, I'm going to look back and have a lot of regrets. That's when my whole attitude, not just to basketball but to life, changed, and I started to really focus on trying to put my best effort into whatever I did and to take pride in that. Em 2006, Lin liderou o colégio de Palo Alto na conquista do título da Califórnia. Ainda assim, não foi convidado por nenhuma universidade e foi para a costa leste dos Estados Unidos, para Harvard, uma instituição que não concede bolsas de estudos para atletas. Único sino-americano do time, Lin diz que sempre ouviu comentários racistas das arquibancadas durante os jogos. College was pretty bad. I think the college basketball atmosphere is just a little different. Their job is getting the opponent's heads, and so they'll do whatever it takes. For me, it might be race, but it's part of the game. Lin terminou a carreira universitária como o primeiro jogador a alcançar pelo menos 1.450 pontos, 450 rebotes e 400 assistências na Ivy League, liga que reúne Harvard, Yale, Princeton e outras instituições sem política de bolsas de estudos. Ele se formou economista em maio de 2010, com média B nas notas e o desejo de jogar na NBA. Mas Lin foi ignorado pelo draft. I was very disappointed, discouraged. I'm undrafted, I'm out of Harvard, Asian American. That was kind of the perception that everyone had of me, and that was the perception I had of myself. And when everyone thinks that, then it's hard to break that. Donnie Nelson, diretor do Dallas Mavericks, foi um dos poucos que notaram o talento de Lin e o convidou para um período na franquia. Em julho de 2010, ele assinou como agente livre com o Golden State Warriors. Durou pouco mais de uma temporada. Em dezembro de 2011, foi liberado. Lin foi para o Houston Rockets, mas 2 semanas depois, no dia do Natal, foi novamente dispensado. There were nights where I was just reduced to just tears. I couldn't take it anymore. What really hurt was I felt like I had the ability to do it. Did you think about, what, maybe this just isn't going to happen, maybe I should do something else? I definitely thought about that, no question, many times. Even the beginning of this year, getting waived twice, I was thinking, if I don't have a team, what's going to happen? Do I go to the D-League, do I go overseas, or do I take a break altogether? And all of those options were running through my mind. 2 dias depois da dispensa dos Rockets, Lin recebeu uma ligação do New York Knicks. Agora, sensação, no início ele passou a maior parte do tempo no banco de reservas, até o dia 4 de fevereiro contra os Nets, quando um time cansado fazia seu terceiro jogo em 3 dias e uma chance apareceu. No caminho até a beira da quadra, uma conversa definitiva com ele mesmo. I'm going to make sure I do it my way. And what I mean by that is I'm going to go out there and play my brand of basketball. I'm not going to change anything. And if it doesn't get me where I want to go, then I can live with that. But one thing I know is if I go down, I'm going to go down fighting. Again, the crossover, the basket, puts it up, puts it in, and this crowd is going crazy. A tática funcionou. Lin comandou a vitória dos Knicks com 25 pontos e assim nasceu a Linsanidade. A nova estrela da NBA não demorou a perceber que tinha chegado a hora de brilhar. Probably started to realize that maybe 5 days into it. I thought it was going to end at some point within the first day or two, but it just kept going, and I was just amazed, a little overwhelming. Lin agora é conhecido mundialmente, adorado em todo lugar. De Nova York a Taiwan, a febre Lin é tão grande que até sua avó de 85 anos virou alvo dos paparazzi. Mas Jeremy Lin tenta escapar da onda da mídia, enquanto trabalha para não se tornar um fenômeno passageiro. You can fall as fast as you rise, and that's just the reality of the situation. And I just want to make sure that I'm not doing a disservice to my team by milking all the attention and trying to be on the cover of everything, because at the end of the day,
That's not what I love. I love playing basketball. That's my passion. Lin puts it up. Jeremy Lin from downtown, and the Knicks take the lead. Essa semana as aulas chegaram a ser canceladas em uma cidade de Taipei para que 4 mil alunos pudessem assistir um jogo do Jeremy Lin dos Knicks que ia ser transmitido contra os Nets. O prefeito mandou dispensar todo mundo. É uma baita história, né? É uma baita história, porque ele está conseguindo fazer tudo isso em Nova York, né, que é o mercado número 1 dos Estados Unidos. Então é realmente uma história maravilhosa. E vamos ver se ele consegue continuar nessa mesma linha. Agora um negócio interessante, né? Você vê que o cara tem uma cabeça boa, né? Um menino que estudou na Harvard, que é a melhor faculdade dos Estados Unidos, provavelmente do mundo, tem a Oxford também lá na Inglaterra, que é muito forte. Mas eu vejo um cara que mesmo se não der certo um jogo, ele vai voltar no jogo seguinte com tudo, não vai tremer na base. A confiança dele continua a mesma. O Jeremy Lin é tão especial que até o laboratório do Sport Science tenta explicar o que acontece para o Lin chamar tanto a atenção. Vamos ver? Jeremy Lin has been overlooked for years, but here's an ESPN Sports Science analysis of some of the traits that are suddenly turning heads. First, quickness. Lin has average top speed, but he's quick. In this play, within 3 strides, he can accelerate from essentially 0 to roughly 10 miles an hour in less than a second. That's acceleration on par with 2010 #1 draft pick John Wall. Next, penetration. To create lanes to the basket, Lin utilizes devastating crossovers, hesitations, and spin moves that measure at nearly 900 degrees per second. That's almost as fast as spins we've measured from the NBA's reigning MVP, Derrick Rose. Finally, release. In this game winner against Toronto, Lin releases the three-pointer at roughly 50 degrees. That's within 2 degrees of the ideal launch angle. And while his form is unorthodox, with a bit of right elbow flair, he does have a quick release, getting off threes on average in only 0.6 of a second. That's faster than the average release time of the greatest three-point shooter of all time, Ray Allen. Only time will tell if Jeremy Lin can continue to give opponents some serious Lindigestion. For ESPN Sports Science, I'm John Brinkus. The book is on the table. Aplique 3 toques de Vic Vaporub na garganta para descongestionar, nas costas para as dores musculares e no peito para a tosse. Alívio rápido contra 3 sintomas da gripe. Respire a vida com Vic. Não use este medicamento em crianças menores de 2 anos de idade. The book is on the table. De volta para o último bloco do The Books on the Table, a gente começa falando de National Hockey League, porque tivemos uma sequência importante quebrada nesta semana. Os Red Wings, que vinham de 23 vitórias consecutivas em casa, novo recorde da liga, perderam para a equipe do Vancouver Canucks por 4-3, desde 3 de novembro para o Calgary Flames, que o Detroit Red Wings não sabia que era perder em casa. É interessante que o Vancouver Canucks é o melhor time jogando fora de casa na NHL. Nessa temporada são 21 vitórias. O Alexander Burrows anotou o gol da vitória aí no shootout, mas é uma marca impressionante. Somente o Boston Bruins na temporada de 29-30 e o Philadelphia em 75-76 conseguiram vencer 20 jogos seguidos jogando em casa. Então, um feito inacreditável aí do Detroit. O assunto agora é futebol americano, começando pela equipe do Pittsburgh Steelers, que tem 2 situações para resolver. Primeiro, o Mike Wallace, que vai ser um dos principais free agents dessa temporada. Existe uma confiança de que ele vai permanecer lá em Pittsburgh, mas o negócio ainda não está acertado, Paulo. Exatamente. Dinheiro, né? O Pittsburgh Steelers está com um problema aí no salary cap, vai ter que reestruturou o salário do Big Ben Roethlisberger e está tentando liberar uma grana para poder assinar com o Mike Wallace, que falou nessa semana que se jogasse
no San Francisco 49ers, seria legal. Também se jogasse no New England Patriots, seria muito bacana. Então tudo indica que ele vai querer testar as águas, como dizem lá nos Estados Unidos. Mas é um jogador muito importante para o Pittsburgh Steelers. O Big Ben em 2008 assinou um contrato de 8 anos, 102 milhões de dólares. É a segunda vez em 6 meses que ele tem que reestruturar esse contrato, sendo que o Lamar Woodley, o Lawrence Timmons e o Ike Taylor também aceitaram já reestruturar o contrato para tentar diminuir os problemas de teto salarial que o Pittsburgh Steelers tem. Né? Isso, basicamente era uma casa que não dava para as pessoas ficarem em pé, porque o teto era muito baixo. Tal a quantidade de dinheiro comprometida com o mesmo jogador. E isso não é incomum, né? O Tom Brady fez isso no New England Patriots, permitindo que o time tivesse um pouco mais de fôlego. Depois ele recebeu um contrato diferente. E assim, é bom para a imagem do jogador ele falar, eu estou, entre aspas, me sacrificando para o benefício do meu time, mas no caso é isso que está acontecendo, porque havia uma situação assinada entre ele e o clube dele que se tornou diferente para que a flexibilidade financeira fosse maior. É legal ver um jogador fazer isso. Um jogador que não volta para o Pittsburgh Steelers é o Hines Ward, né, que está escalado aí para ganhar 4 milhões de dólares na próxima temporada e o salário dele será cortado. Vale lembrar que o Mike Wallace é um restricted free agent, né, restrito. Então, se o Pittsburgh Steelers perder o Mike Wallace, provavelmente vai receber uma primeira escolha de draft como compensação. Uma última notícia dessa semana da NFL, o Jermichael Finley renovando o contrato com a equipe do Green Bay Packers, ele que teve 55 recepções, 8 touchdowns na última temporada, melhores marcas da sua carreira, continuando na equipe de New England. Agora a gente fala de Major League Baseball, porque... Equipe de Green Bay, né? De Green Bay, falei New England, Green Bay. A gente fala de Major League Baseball porque a temporada está chegando aí, você vai acompanhar tudo da nova temporada da MLB na tela dos canais de ESPN. E o que será desse Boston Red Sox, que viveu um colapso tão grande em setembro, mas tem novidades, né? Bob Valentine como técnico, o Jonathan Peppa, o boneco assassino, foi embora para Filadélfia. A confiança existe lá em Boston, dá volta por cima. Algumas mudanças, né? O Daniel Bard agora vai do bullpen para a rotação titular, o Andrew Bailey é o novo fechador do Boston Red Sox, né? O Bobby Valentine é o novo treinador, e no primeiro dia... No primeiro dia dos treinamentos, ele foi lá e colocou os arremessadores para treinarem rebatidas. Aí ele falou assim, no jogo 6 da World Series do ano passado, Kobe Lewis, arremessador do Texas Rangers, estava no bastão e errou, e é uma das razões que o Texas Rangers não conseguiu vencer aquele jogo. Então já vamos treinar rebatidas no primeiro dia do Spring Training, lembrando que os arremessadores não vão no bastão na Liga Americana, só se aquele time conseguir chegar na World Series. Né? Então, eu acho que treinar em fevereiro para um negócio que você vai usar lá para outubro é um pouco precipitado. Então o Bobby Valentine já extremamente focado. O Davi Ortiz perdeu 9 quilos, está magrinho. Só faltam 12. Então, falou resolveu os problemas de contrato, né? Assinou um contratinho de um ano, média aí perto de 14 milhões. Exatamente. E tudo indica que o Boston Red Sox vai muito bem nessa próxima temporada. André, a notícia da semana diz respeito ao Ryan Brown, MVP da Liga Nacional, que tinha sido suspenso por 50 jogos por identificação de testosterona em níveis elevados num exame antidoping, mas essa suspensão foi retirada, a primeira vez que um jogador consegue reverter uma suspensão por abuso de substâncias ilegais na liga. Exatamente. E agora o noticiário diz que o Ryan Brown teve a sua imagem recuperada, foi exonerado de todas as possibilidades de ter a sua carreira manchada por esse episódio. Não é bem isso, porque a defesa do Ryan Brown descobriu uma falha no processo pelo qual ele foi acusado. Foi uma falha de protocolo. O cara responsável por entregar o potinho com a urina dele no laboratório tinha que fazer essa entrega num determinado número de horas, num intervalo. Ele achou que o laboratório estava fechado, ninguém sabe por quê, decidiu entregar no dia seguinte. A defesa descobriu isso, apelou, é verdade, aconteceu mesmo, então ele não vai cumprir os 50 jogos de suspensão. Isso não significa que não havia testosterona em níveis elevados no exame dele. Então é diferente. Encontraram uma falha no processo, não provaram que ele era inocente, é outra coisa. Últimos 2 destaques para a gente fechar antes do Top 10.
O Philadelphia Phillies, o Ryan Howard voltou a treinar, ele que rompeu o tendão na final, né, na National League Division Series contra o St. Louis Cardinals, voltou a treinar essa semana. E o Henry Ramirez agora na terceira base, porque a equipe abrindo espaço para o José Reis, no shortstop, assinou por 6 anos, $106 milhões. Um cara que já foi All-Star na posição de shortstop, tendo que ir para a terceira base, porque o José Reis está chegando. É hora do Top 10 para a gente fechar o The Book dessa semana. Começamos com Tyreke Evans, do Sacramento Kings. Do centro da cidade, Evans, pelo menos por essa jogada, reizinho nos Kings. Nona posição, Kyrie Irving, do Cleveland Cavaliers, para Alonzo J. Não é exatamente um Irving Magic Johnson, né? Mas é um Kyrie Irving, que já é bom. Quero ver se vai ter... Descobri que o Magic tem um filho chamado André. Jeremy Lin para Carmelo. É verdade, André Johnson. Foi aniversário dele essa semana. Não é seu aniversário? Não. Então, tá bom. Sétima posição, perdão. Luke Babbitt, do Portland Trail Blazers. Ó. Tem que tomar cuidado para não bater a cabeça na tabela, né? Vocês vão ter que aumentar o ar daqui a pouco. Meu Deus do céu. Jordan Hamilton, do Denver Nuggets. Chamado martelo. É, bem na sua cabeça, amigo. Sensacional. O Kyrie Irving pro Alonso de novo. Pensando o quê? Kyrie Irving. Se LeBron James estivesse em Cleveland, o Kyrie Irving não estaria lá. Provavelmente não. Não. Na sequência, 3 assistências seguidas. Dele. Do Baron Davis. Não, eu pensei que era dele. Não, do Insanity? Não. O Baron tá conseguindo andar, né? Legal. O fato dele andar já é muito bom. Eu gostei do Merlin da semana passada. É, Jeremy Merlin. Olha essa. Maravilha, engraçadinho, né? O Baron Davis. Muito bem. Aqui, ó, bem. Hello, bola. E hello, cesta. Só que ele errou, então não é assistência. Não é assistência, é rebote ofensivo e ponto. Ele pegou o próprio rebote. Terceiro lugar para Paul George. Oh. Indiana Pacers, olha o moinho aí, ó. É o chamado Kiss the Rim. Ah, não, esse é o Windmill. Chamam, Windmill. Moinho de vento. É. Esse é do Dominic Wilkins. Dominic Wilkins que inventou essa enterrada, amigo. 1958, na edição número 700 do All-Star Game. LeBron James para Dwayne Wade. Onde aérea. E se o Blake Griffin vai estar na primeira posição, você calcula o que vem por aí. É de novo na cabeça do Kendrick Perkins? Não, acho que não, né? Não. O Kendrick Perkins ia pedir para sair. Olha. Aí ele caiu meio de mau jeito, né? Meu Deus. Acabou o The Books on the Table, valeu a todos, até semana que vem. Aliás, Paulo Tunes, boas férias. Obrigado. Um mês fora, é isso? Um mês. Volto em abril, amigos. Traga presentinhos, tá? É. Boas férias. Vai. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau. The book is on the table.